Olá pessoal, meu nome é Pamela, eu sou aluna de iniciação à pesquisa e bolsista PIBIC vinculada ao Laboratório de Neurofarmacologia, sob a orientação da professora Regina Kubrusli e dando continuidade ao nosso projeto A Voz dos I6, viemos com um novo módulo que é o Caminhando pelos Neurotransmissores e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema serotoninérgico. A dopamina, ocitocina, a endorfina e a serotonina são conhecidas como a química da felicidade ou também hormônios do prazer. Isso porque essas substâncias químicas nos trazem sensações de motivação, alegria, euforia e até mesmo bem-estar em geral. Quem nunca esbarrou com esse meme por aí, né? Pedindo só um pouquinho desses efeitos tão gostosos que essas moléculas nos trazem. Mas hoje eu quero apresentar um pouco melhor para vocês sobre a serotonina e como que ela vai agir no nosso organismo. A serotonina é uma molécula biológica da família das monoaminas. São classificadas assim, pois possuem em sua estrutura apenas um grupamento amina e acredita-se que a serotonina apresenta um papel importante no sistema nervoso central com um efeito modulador geral, influenciando em quase todas as funções cerebrais, como, por exemplo, regulação do humor, o sono, equilibrar o desejo sexual, apetite, sensibilidade à dor, atividade motora e também algumas funções cognitivas. Mas para que a serotonina estabeleça sua ação, é necessário que a sua síntese ocorra no sistema nervoso central, já que essa molécula tem uma característica hidrofílica. O que isso significa? Significa que ela não tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. A serotonina é sintetizada então nos neurônios serotoninérgicos e também em células enterocromafins do trato gastrointestinal. Na verdade, a maior síntese dessa molécula endógena vai ser sintetizada por essas células do nosso trato gastrointestinal. Mas como comentado anteriormente, a serotonina não tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, sendo então muito importante a presença de um aminoácido que é o triptofano. Mas o triptofano ele não é sintetizado pelo nosso organismo, sendo então adquirido apenas através da nossa alimentação. Então, uma vez ingerido alimentos ricos em triptofano, ele vai ser capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e ser captados por neurônios serotoninérgicos, principalmente aqueles localizados nos núcleos da RAF. São os locais onde majoritariamente encontra-se os corpos dos neurônios serotoninérgicos. Então, retornando, depois da captação do triptofano, ele vai passar pela ação de algumas enzimas, como a triptofano hidroxilase, formando então a partir do triptofano o 5-hidroxitriptofano, e este vai ser descarboxilado, formando então por sua vez a serotonina. A serotonina será então vesiculada a partir de transportadores vesiculares de monoaminas e a partir de um potencial de ação, esses neurotransmissores serão liberados na fenda sináptica para que assim possa atuar em receptores específicos. Uma das formas que nós temos de cessar a ação da serotonina é através da sua recaptação nos neurônios pré-sinápticos, através de transportadores de membrana serotoninérgicos. Mais uma vez, dentro dos neurônios, a serotonina será hidrolisada por enzimas de degradação de monoaminas, como a MAO, formando então, a partir da serotonina, o 5-hidroxidol acetaldeído. Como comentado, a serotonina também será sintetizada por células do nosso trato gastrointestinal. Além de alojar diversas bactérias, o intestino também tem neurônios que vão produzir a serotonina e garantir então o bom funcionamento deste órgão. Mas além disso, vai permitir também a comunicação do intestino com o cérebro através do nosso nervo vago. A comunicação contrária também pode estar ocorrendo do cérebro para o intestino, ou seja, vai ligar então os centros emocionais e cognitivos do nosso cérebro com o controle periférico e a função do intestino, assim como a sua microbiota residente. Mas como a serotonina vai realizar todas essas funções no nosso organismo?
através de sua ligação aos seus receptores específicos que estão amplamente distribuídos pelo nosso organismo. A maioria desses receptores vão estar acoplados à proteína G, que podem ser excitatórias ou também inibitórias, que vão então desencadear uma cascata de sinalização intracelular. Dentre os receptores, exceto o receptor 5-HT3, que não vai estar acoplado a uma proteína G, pois vai estar atuando então como um canal iônico. Então, a partir de uma alimentação que contendo triptofano, esse triptofano ele será captado pelos neurônios pré-sinápticos, então ocorrerá a síntese de serotonina, seu vesiculamento, até que por fim ele seja liberado para atuar em seus diversos receptores, podendo atuar também em diversas células do nosso sistema nervoso central, como as microglias, os astrócitos e também oligodendrócitos, estimulando ou inibindo diversos fatores, como a mielinização axonal, fatores de crescimento e também a liberação de citocinas. Comentei anteriormente que uma das formas de a gente cessar a atividade do sistema serotoninérgico, da serotonina, é através da sua recaptação por transportadores membranários. Mas uma outra maneira também de cessar a sua atividade é através de sua ligação a receptores presentes em neurônios pré-sinápticos, que são considerados então como autorreceptores. Isso porque quando a serotonina se liga a esses receptores, vai inibir a síntese, vesiculamento e, consequentemente, a liberação da serotonina na fenda sináptica. E é claro que a serotonina vai atuar de diferentes formas, dependendo da fase de desenvolvimento e regiões cerebrais, agindo então em várias células do nosso organismo. A serotonina pode atuar como um sinalizador celular, um neuromodulador e também como um hormônio, assim como também pode atuar como um neurotransmissor, que foi o exemplo anterior. Então, é importante que a gente entenda o neurotransmissor como um mensageiro químico que será produzido e liberado por neurônios, e não necessariamente essas moléculas precisam estar vesiculadas. Além de atuar como neurotransmissor, a serotonina também pode atuar na neuroplasticidade. E o que seria a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é um processo no qual nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, tem a capacidade de modificar sua estrutura, sua função também, em decorrência de experiências que somos expostos durante a nossa vida. Então, neste artigo, por exemplo, publicado em 2020, avaliaram exatamente isso, a neuroplasticidade após a ativação farmacológica do receptor serotoninérgico HT2A. Em neocórtex de humanos, ainda em período fetal, há a expressão desse receptor e após a sua ativação, observaram aumentos na proliferação de células progenitoras basais via sinalização ER2 e ERK. Esse receptor, por outro lado, não é expresso no neocórtex de camundongos embrionários. Consequentemente, não foram observados aumentos na proliferação celular. Mas quando expressa de forma ectópica, esse grupo induziu então a produção desse receptor HTR2A, eles observaram que ocorreram então aumentos na proliferação celular no neocórtex desses camundongos. Isso nos mostra então que a serotonina pode ser um importante sinal pró-proliferativo extrínseco para as células progenitoras basais que podem ter contribuído, por exemplo, para a expansão evolutiva do neocórtex de nós humanos. E como comentado no início da aula, a endorfina também faz parte do grupo de moléculas que melhoram o nosso humor, além das diversas outras funções que ela tem a capacidade de exercer. Ela também é uma molécula biológica e muitas das vezes é até chamado como um analgésico biológico e atua então como um neuromodulador e um neurotransmissor, sendo então produzido pela hipófise, sendo capaz então de proporcionar diversas sensações como bem-estar, conforto e uma melhora no humor também. Neste artigo, o grupo de pesquisa decidiu avaliar a interação do sistema serotoninérgico com a liberação de endorfina. Foram utilizadas, então, linhagens de animais com características comportamentais depressivas
que apresentavam então uma baixa liberação de endorfina em relação ao animalzinho controle. Porém, quando utilizaram-se de bloqueadores dos transportadores de serotonina, eles observaram então um aumento na liberação dessa molécula, um aumento na liberação de endorfina, que conseguiu então alcançar os níveis de liberação de endorfina do animalzinho controle, mostrando então que talvez esse comportamento depressivo apresentado por esses animaizinhos esteja relacionado com uma hipofunção serotoninérgica que, de certa forma, influencia na liberação de endorfina. Atualmente, são utilizados alguns fármacos, como a fluoxetina, para tratamentos de transtornos de humor. Alguns desses estabilizadores atuam bloqueando os transportadores de serotonina, aumentando então a ativação do neurônio pós-sináptico e estabilizando o humor do paciente. Por outro lado, temos um crescente estudo para a possibilidade da utilização de tratamentos com psicodélicos para diversos transtornos, sendo um deles os transtornos de humor. Assim como a fluoxetina, por exemplo, os psicodélicos também têm a capacidade de atuar nos receptores serotoninérgicos. Os alucinógenos são, então, capazes de causar euforia, hipertermia e também têm a capacidade de alterar a percepção do indivíduo em relação ao ambiente. Então, a psicodelia seria exatamente isso, um estado psíquico de quem está sob a ação de um alucinógeno. Então, ele vai atuar mimetizando os efeitos da serotonina, e por ainda ter uma estrutura bem parecida, ele consegue ser captado pelos transportadores de membrana. Uma vez dentro do neurônio, o MDMA, por exemplo, ele consegue ligar-se aos transportadores vesiculares de monoaminas e impedir que mais moléculas de serotonina sejam vesiculadas, deixando-as livres para retornarem para a fenda sináptica. Além disso, ele também tem a capacidade de se ligar aos transportadores de serotonina e impedir a recaptação dessa molécula, aumentando então a sua concentração na fenda sináptica e, consequentemente, aumentando a comunicação serotoninérgica e aumentando também todas aquelas sensações e alterações do ambiente de quem está sob o uso. Dentre os alucinógenos com a capacidade de melhorar o nosso humor, temos o dietilamida do ácido lisérgico, conhecido popularmente como LSD, a psilocina e dimetiltriptamina. Essas drogas são conhecidas também como drogas empatógenas, ou seja, aumenta o sentimento de empatia, conexão emocional e compreensão em relação ao outro. E como comentado, essas drogas vão atuar diretamente nos receptores de serotonina. Então aqui nós temos corpos de neurônios serotoninérgicos localizados no tronco cerebral e projetando-se para camadas corticais profunda e 5. A ativação dos receptores de serotonina parece modular indiretamente o sistema glutamatérgico e acredita-se que, por ser um sistema muito importante para a neuroplasticidade, que as anormalidades na neuroplasticidade podem estar contribuindo para a fisiopatologia dos transtornos de humor. E além disso, observa-se também que a ativação de receptores serotoninérgicos parece ativar o fator BDNF, mostrando então um possível papel neuroprotetor da serotonina. Pensando nessa possibilidade de alternativa terapêutica com psicodélicos, alguns grupos estão tentando avaliar a capacidade de tratamento com eles para diversos distúrbios psiquiátricos. Claro, esse tratamento com psicodélicos vem acompanhado de psicoterapia, dando total suporte ao paciente antes, durante e depois do tratamento. Sendo assim, foi considerada uma terapia inovadora, e finalmente aqui no Brasil nós tivemos o primeiro ensaio clínico assistido com MDMA, onde tivemos a participação do Siddhartha Ribeiro, que é um nome bastante conhecido quando falamos sobre psicodélicos. Neste estudo, participaram 3 pacientes vítimas de abuso sexual na infância ou até mesmo na idade adulta,
e que apresentavam sintomas de estresse pós-traumático. Com isso, realizaram 3 sessões com esses pacientes com o tratamento assistido com MDMA. Observaram nesse estudo reduções no resultado primário quando comparado à pontuação final, ou seja, melhoras nos sintomas de TEPT, de acordo com o DSM-4, e redução também nos sintomas depressivos, mostrando como estudo inicial a possível capacidade do MDMA para tratamento alternativo para transtornos de humor. Bom, então se há uma íntima relação entre o cérebro e o trato gastrointestinal, significa que alterações na microbiota podem acabar levando ao desenvolvimento de alguns distúrbios. E há diversos trabalhos na literatura científica onde nos mostram que o tratamento com antibiótico pode levar ao desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos. A utilização de antibióticos leva a um quadro chamado de disbiose. A disbiose é um desequilíbrio que ocorre na flora intestinal. Como sabemos, em nossa microbiota, quando em condições normais, temos colônias bacterianas consideradas boas e ruins, mas que de certa forma são importantes para a manutenção da homeostase do nosso organismo, permitindo também com que consigamos absorver bem os componentes dos alimentos que ingerimos, como por exemplo o triptofano, essencial para a síntese de serotonina. Mas, em condições patológicas, tende a ocorrer morte elevada das bactérias consideradas boas e proliferação daquelas consideradas ruins, levando a esse desequilíbrio na microbiota. Então, acredita-se que as perturbações na microbiota podem contribuir para a biologia dos distúrbios emocionais. Mas, além disso, há também um crescente questionamento na comunidade científica se as diferenças pré-existentes no temperamento ou risco psiquiátricos podem estar associadas à variabilidade de resposta aos antibióticos, trazendo para debate mais uma vez a íntima relação de comunicação entre o cérebro e o intestino. Então, neste artigo, que foi publicado em abril deste ano, eles decidiram avaliar o papel da microbiota nos distúrbios emocionais, mais especificamente a ansiedade. E de acordo com trabalhos anteriores já realizados e publicados por outros grupos, se questionaram: será que diferenças inatas de temperamento influenciam em como o indivíduo reage ao tratamento com antibióticos? Pois bem, para essa avaliação, utilizaram-se de ratos machos com alta resposta à novidade, mas que apresentavam baixos níveis comportamentais relacionados à ansiedade e depressão, assim como animais ratos machos com baixa resposta à novidade, mas que apresentavam altos níveis comportamentais à ansiedade e depressão. Foi realizado um tratamento de 24 dias com um coquetel de antibióticos, como a ampicilina, neomicina e vancomicina. E 2 semanas após o início do tratamento, realizaram testes comportamentais, como o teste de campo aberto e o labirinto de cruz elevada. O que eles observaram foi que os ratos LR, com baixa resposta à novidade, em geral exibiam um comportamento maior semelhante à ansiedade no teste de campo aberto em comparação aos ratos com baixa resposta comportamental à novidade. O tratamento com antibiótico aumentou ainda mais o comportamento ansioso nos animais LRs, sem afetar a outra linhagem. No labirinto de cruz elevado, por sua vez, os LRs continuaram a apresentar um comportamento semelhante à ansiedade em comparação aos animais HRs, sem efeito significativo do tratamento com antibiótico em qualquer uma das linhagens. Por fim, decidiram então fazer uma análise combinatória das medidas comportamentais obtidas, onde os LRs mostraram maior resposta comportamental à ansiedade em comparação com os animais HRs, e que essa resposta foi então exacerbada após o tratamento com antibióticos. Ou seja, o tratamento com antibiótico alterou os fenótipos comportamentais das linhagens, mostrando que diferenças inatas podem sim influenciar em como o indivíduo reage a um tratamento com antibiótico.
Bom, se alterações na microbiota intestinal podem levar a alterações comportamentais, é claro que nossa dieta também pode influenciar nisso, visto que passa pelo nosso trato gastrointestinal. Nos últimos anos, o consumo de alimentos ultraprocessados tem aumentado bastante em relação aos alimentos naturais, principalmente em países de alta renda. Esses alimentos, eles são ricos em gordura e sais e pobres em fibras e vitaminas, negligenciando então a qualidade nutricional do indivíduo. Esses alimentos ricos em gordura também alteram a nossa microbiota intestinal, o que pode levar a diversos resultados, como o aumento da ansiedade e depressão. Por outro lado, indivíduos que têm uma dieta rica em vitaminas e fibras tendem a ter uma melhora nos transtornos de humor. Isso nos mostra também que os transtornos de humor podem estar relacionados com a nossa dieta e há quem até utilize o termo eixo dieta cérebro-intestino ao invés de apenas eixo cérebro-intestino. Bom, e o que nós vimos até aqui? Aprendemos que a serotonina, para ser formada, ela precisa do triptofano e que o triptofano só é obtido através da nossa alimentação, mostrando a importância da alimentação também para os distúrbios no humor. Vimos também que o desbalance na nossa microbiota intestinal também pode reduzir a produção de serotonina, que age regulando o nosso humor, e que a desbiose impede que o triptofano chegue ao nosso cérebro e a serotonina seja formada, e então o nosso humor tende a cair. E aí vimos também que, como uma terapia inovadora, temos os psicodélicos crescendo bastante na comunidade científica, apesar de ainda ser utilizado como tratamento os estabilizadores de humor, como a fluoxetina. Os psicodélicos eles também vão atuar em receptores serotoninérgicos, têm a capacidade também de modular outros sistemas, permitindo que o nosso humor aumente. Mas é claro, muito importante a gente lembrar novamente que o tratamento com psicodélicos ocorre com o apoio de profissionais e que as doses são bem calculadas para que possamos alcançar o nosso objetivo com esse tratamento. Bom, agradeço a todos que assistiram até aqui, agradeço a Maria Carolina por ter me ajudado a produzir esse material e também a minha orientadora, a doutora Regina Kubrusli, e a todo o pessoal do Laboratório de Neurofarmacologia. Importante lembrar também que todo esse material só deve ser utilizado para fins educativos e não lucrativos. Obrigada!